Boa tarde a todos que nos assistem. Meu nome é Vitor Mazetti, eu sou gerente-geral do hospedagem do município do Rio de Janeiro, Hotéis Rio, e Associação de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro, a BIHRJ. Hoje, dando continuidade ao calendário de lives organizado pelo Hotéis Rio, chamado Ao Vivo com Hotéis Rio. Todos podem acompanhar as lives já realizadas pelo Facebook do Hotéis Rio. Obrigado por estarem assistindo. Tão importante quanto a sua audiência é a sua participação. O tema de hoje será novas estratégias em Safety and Security na hotelaria e seus aspectos legais. A melhor pessoa para falar sobre esse assunto é o ilustríssimo Ricardo Barreiro, gerente corporativo de prevenção de perdas e riscos da rede Windsor. Ricardo, se me permite, eu vou falar brevemente sobre seu currículo. Tá? Ricardo já trabalhou em grandes redes de hotéis, como o Tom, Rio Palace, Rio Atlântica, Pestana e atualmente na rede Windsor de hotéis. Tem formação em Direito e Segurança do Trabalho. Com 30 anos de experiência e a formação já destacada, Ricardo vai abordar os seguintes temas hoje: quebra de paradigmas, reavaliação 360 do Risk Assessment, prevenção de suicídio, importância das áreas de gestão de crise. Barreiro, eu te passo a palavra. Obrigado, Vitor. Obrigado a todos. Muito obrigado ao Alfredo Lopes, Tereza, Júlio, a qual eu cumprimento demais da BIH e Hotéis Rio. Obrigado aos participantes. É sempre muito interessante quando a gente começa uma live e vê percebe o número de participantes. O compromisso é maior. Mas eu gostaria de fazer uma pequena proposta já a todos. Isso aqui não é um debate técnico, nós vamos apenas dar algumas dicas em função do tempo, né? E com a nossa realidade atual. Eu quero iniciar dizendo que, mais uma vez, o mundo não está preparado para administrar crises. Vamos lembrar da crise da Grande Depressão que aconteceu em 1929, que foi exatamente igual, onde praticamente os países entraram numa deflação econômica, e aonde tivemos vários problemas, investidores quebrando, pessoas se suicidando. Então, já deveríamos ter, pelo menos, aprendido a receita. Mas muito se fala no novo normal. Eu até hoje não entendi do novo. Novo, para mim, são novas regras que serão aditadas pelo nosso órgão fiscalizador, que é a Vigilância Sanitária. Agora, esse novo, acabei de dizer que não deveria ser. E aí vamos lembrar de algumas orientações lá atrás, e eu estou falando tanto para os hotéis menores, pousadas, resorts. Muitas pessoas esquecem da Deliberação Normativa 429, que cita lá no seu item 1.2 e 1.3 a respeito de segurança, saúde e higiene. Essa deliberação normativa ela é de 2002. E aí temos a portaria ministerial, a MTUR número 100, de 2011, que também informa que todos os hotéis, independente de estrelas, é mandatório que se tenha saúde e segurança. Então, observem que, para nós, não é nenhuma novidade. E nós temos o advento do Código de Defesa do Consumidor, que norteia as nossas relações de consumo, que no seu artigo 6º, 8º, 9º e 10º, diz que é um direito do consumidor ter proteção, saúde e segurança. Então, não vamos descartar categoria de hotel. Estão todos inseridos no mesmo processo. E muito me assusta esse clamor das pessoas. E agora, como vai ficar? No meu entendimento, vamos ter que mudar regras e procedimentos. Vamos ter que nos debruçar e quebrar paradigmas. Muito legal, Barreiro, porque esse é um momento delicado, né, do mundo e da hotelaria, principalmente. Nossa área está passando por um momento de adaptação
e a gente vê o interesse pelo assunto, pela quantidade de colegas do trade entrando aqui para assistir e prestigiar o assunto que a gente traz hoje aqui. Tá? Então, o primeiro tema que você vai trazer, vai abordar, é a quebra de paradigmas. Pois quebra de paradigmas. O tema principal são novas estratégias. Vamos lembrar de que nós temos um órgão fiscalizador exatamente desse momento, que é a vigilância sanitária. Eu entendo que tudo que nós estamos lendo aí não podemos afastar da vigilância sanitária estadual, local. Nós já tivemos uma live e eles estão dispostos a nos ajudar. Isso é que é muito importante, né? O caráter da fiscalização, da penalização, isso praticamente foi afastado. Falando em quebra de paradigmas, já que o tema é Safe Security, não é mais o profissional de segurança que tem que gerir esse departamento. Eu proponho aqui uma alteração. É o profissional de gestão de risco e perdas. Safe Security. Hoje ele está em cena. O momento é de nós debruçarmos e refletirmos em relação a isso. Obviamente, junto com uma equipe multidisciplinar. Quando eu falo que a Safe Security atua diretamente nesse momento, hoje nós estamos preparando uma série de manuais onde uma equipe multidisciplinar está sentada, debruçada e preparando, e alguns já implementaram, as novas regras. Quer seja de segurança, como é que nós vamos abordar o nosso cliente? Vamos encaminhar para a recepção ou vamos simplesmente dizer que não, ele não pode se hospedar? Temos que ter alguns cuidados. E de safety. A parte de segurança do trabalho, ela, obviamente, vai atuar em cima do recebimento, da parte de higienização, muito próxima a alimentos e bebidas, a adoção de EPIs, entender o que a vigilância sanitária está adotando e fiscalizar nas áreas. O comitê de crise, nesse momento da sua empresa, seja ela uma grande empresa ou um pequeno hotel, ele foi acionado? Esse comitê de crise, o seu jurídico também foi acionado para que ele entenda melhor essas normatizações, para que se possa implementar? Então, o profissional de segurança, quando eu falo de quebra de paradigmas, nós temos que pensar em auditoria de novos processos. Nessa auditoria, a governança vai participar, alimentos e bebidas, a diretoria, o gerente geral, a recepção. O que nós temos que colocar nesse manual é o que nós já implementamos. Algumas pessoas me questionam, mas qual a tendência? Eu afasto a tendência. Tendência, nós vamos pensar um pouco mais à frente. Não, nós já temos que fazer já, implementar imediatamente, informar o cliente o que nós estamos fazendo. Os processos de higiene, ao meu entender, eles começam lá do produtor, lá da fonte. Passa pelo transportador e aí chega ao nosso recebedor. Depois vem o armazenamento e a manipulação. Esses processos, a parte de segurança do trabalho, de higiene, alimentos e bebidas, e a nossa nutricionista tem que estar diretamente ligada. Entenda que, cada vez que a gente recebe uma fiscalização, seja ela da vigilância sanitária, eles vêm com um grupo multidisciplinar. E ali já vem com todo o roteiro. Então, se as pessoas hoje, seja o hotel que for, de que categoria for, se ele disser, mas eu fui pego de surpresa, não. Se você visitar lá o site da Vigilância Sanitária, tem todo o roteiro de inspeção. Eles não podem fugir. Roteiro de inspeção para a cozinha, a parte de higienização, piscina, academias, fitness e tudo mais. E digo mais, a Vigilância Sanitária acabou de implementar um roteiro, que é um protocolo de quarentena para viajantes em hotéis. Eu sugiro que
vocês debrucem e estudem, porque ali, nesse momento, ele não afasta a categoria de hotel. São os hotéis. Lembrando, mais uma vez, que o nosso artigo 6º, 8º, 9º e 10º do Código de Defesa do Consumidor, ele é muito abrangente. É para todos, nas relações de consumo. Outra observação, outra quebra de paradigmas que nós temos que observar é a questão da desinfecção de superfícies, gerenciamento de resíduos e a parte do PMOC, que é a parte de climatização. Muitas pessoas entendem que o ar condicionado, uma vez que limpou o filtro, já satisfaz aí o regulamento que exige a vigilância sanitária. Não é bem assim. Tá? Volto a falar, eles estão dispostos a esclarecer qualquer tipo de dúvida. E nessa quebra de paradigmas, se já fazíamos isso, a proposta é treinar, 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 treinar nossos colaboradores quanto às novas regras de segurança e higiene. Barreiro, acrescentando aí a sua fala, essa questão da vigilância, as diretrizes elas são muito bem estruturadas, né? Então, o hotel que já segue, né, os parâmetros da vigilância sanitária, ele vai aditar o que está sendo acrescentado e aí vai ter que treinar a sua equipe para continuar a sua operação sem grandes riscos aí à vida do hóspede, do seu funcionário, enfim. Então, é um desafio, claro, porque é uma mudança até de pensamento mesmo. Agora, a vigilância ela já passa um roteiro para que os hotéis sigam, seja de qualquer tamanho o hotel pequeno, hotel grande, essas diretrizes já são bem claras e se seguir, já ter o hábito de seguir essas diretrizes, não vai ter muita dificuldade para seguir o que vier adicionado aí com essas mudanças, correto? Pois é, Vitor. E tem uma outra situação que até me assusta, é o número de oportunistas nesse momento. Tá? Nós temos tapetes de higienização, nós temos túneis. Por que não submeter à aprovação da vigilância sanitária? É isso mesmo. Tá? Muitas pessoas estão vacinando e oferecendo vacinas. Tá? Tem o crivo do Ministério da Saúde, está aprovado, né, o que a vigilância sanitária informa. E bem, não podemos esquecer das 10 regras de ouro que eles mesmos implementaram. Né? Para nós não é nenhuma novidade. O que nós temos que nos ater é a questão da reeducação interna. Seja do nosso funcionário, que vai atender o nosso hóspede, lavagem, disponibilizar EPIs, e vamos ser até mais claros, fiscalizar o funcionário. Eu entendo que o sucesso dessa operação ela será com a gestão direta, fiscalização direta da sua chefia. Exatamente, Barreiro. Eu acho que mais do que nunca, as lideranças agora vão ter um papel não só de orientação, mas também de formação de uma nova cultura, um novo profissional dentro da empresa. Verdade. E tem o papel do RH. Né? RH, eu costumo dizer que é o meu braço direito. É o RH que também funciona como meu termômetro a nível de processos, de treinamentos, é uma participação direta. Alguns hotéis, que para a gente é uma realidade, algumas estruturas mais amplas e mais estruturadas, né? Algumas unidades talvez não tenham a figura de um RH, de um DP único, né? E eu imagino assim, Barreiro, o líder, o gestor da sua área, seja ele o gerente geral, seja o gestor de área, ele vai ter que estar com a cabeça agora, pensando na nova operação, na gestão da equipe, na formação e treinamento. Vai ser um grande desafio para eles também. Não tenha dúvidas. E quem vai fazer esse papel, eu estou falando dos hotéis menores, é o seu gerente geral, é o seu gerente de recepção. Então, ele tem que estar debruçado em todos esses processos.
né? E buscar, eventualmente, uma assessoria até da própria ABIH, que tem feito trabalhos a nível de conscientização, de reeducação, né, do novo, né, que para nós é bem antigo. Barreiro, algumas perguntas estão surgindo aqui, eu vou só reforçar com quem está nos assistindo. Vamos abrir um espaço no final da live para poder respondê-las. Tá? Então, por favor, podem continuar colocando as perguntas, que o Barreiro vai ter o prazer de responder aí no finalzinho da live, tá bom? Barreiro, vamos falar um pouquinho agora sobre o segundo tema, que é a reavaliação 360 do Risk Assessment. Explica um pouquinho para a gente esse tema. Pois é. Como nós vimos na deliberação normativa 429, da exigência tem que se ter segurança e saúde, as nossas matrizes de classificação de meios de hospedagem, do nosso próprio Código de Defesa do Consumidor. Quando a gente fala em proporcionar segurança e proporcionar saúde, não podemos esquecer que nós temos que analisar o nosso risco. Seja na área de safety, seja na área de security. Para isso, tem alguns processos. É inviável para hotéis menores? Não. Isso aí tem fato na internet. Muita gente costuma usar a matriz SWOT, que dispõe ali as fraquezas e tudo mais. Só que a matriz SWOT, ela só identifica o risco, como tratar. E tem a ISO 31000, que é um guia para chegar à identificação e chegar à análise. O mais importante é você analisar. E aí vai para os colegas de área. Nós costumamos receber vários questionários de Safety Security. Você tem detetor? Você tem sprinkler? Como é que a sua área está funcionando? Quantas seguranças você tem? Quantas câmeras? O sistema de CFTV é ativo? Não é? Prepare-se, porque certamente isso vai mudar e muito. Nós já recebíamos fiscalizações onde o médico sanitarista ele ia visitar a nossa cozinha. E aí, sim, a resposta final era sempre desse comitê da análise de risco, da análise dessa inspeção. Se não passasse nas conformidades, certamente o hotel não teria essa aprovação. Então, tem que ter essa reavaliação do risco, seja ele por menor que seja. E aí nós temos várias questões, né? O que a gente precisa é diferenciar, né? Qual é o meu risco. Isso vocês serão questionados, falando também com os hotéis menores. Tá? Será que eu posso fazer uma convenção no seu hotel? Quais são os riscos locais? E aí eu falo também daqueles hotéis do interior, onde nós temos riscos. Temos algumas atividades ao ar livre, riscos de animais peçonhentos. Tudo isso tem que estar descrito no seu processo. Como é que você faz para evitar? E mais, se eu tiver algum tipo de acidente, qual é o passo a passo? Qual é o hospital mais próximo? Tudo isso é análise de risco. Tudo isso nós temos que repensar. O momento, mais uma vez, nos obriga a repensar qual é o risco maior. É o risco de contágio, é o risco de contaminação. E, para já, eu já quero propor aqui a vocês o seguinte. Tenho certeza que algumas perguntas surgirão. Mas se o hóspede não quiser usar a máscara, não quiser que seu apartamento seja higienizado, não quiser obedecer às regras do hotel. A minha tese, desde o início que eu comecei militando nessa área, é de que todas as informações, todas as regras devem estar lá na reserva. É mais ou menos aquele processo quando você compra uma passagem aérea. Tem as regras, no final, li e aceito. Clica lá e passa para a etapa seguinte. O hotel
não deveria ser diferente. Isso ajuda em muito em alguns processos judiciais. Isso ajuda muito a própria recepção ao gerente geral. Porque quando você quebra regras e quebra procedimentos, você tranquilamente pode convidar o hóspede a se retirar. Mas, para isso, precisa estar lá. Eu costumo até brincar com alguns colegas. Porra, Barreiro, mas eu estou aqui com um hóspede que não tem condições de pagar a conta. O que eu faço? Ele está dentro do seu hotel? Nada a fazer. Se ele sair, aí sim. Você pode prendê-lo. Mas como assim? Qualquer um do povo poderá prender em flagrante delito. Mas é um delito? Claro que é. Mas para isso você tem que ter um jurídico, né, que também te oriente e que esteja acessível. Porque, muito cuidado, você, muitas das vezes, aciona a autoridade policial, quem está acionando é você. E aí vem a questão dos constrangimentos e tudo mais. Você, na sua avaliação de risco, tudo isso tem que ser previsto. Isso que você lá na falou reserva, agora, só complementando, Vitor, lá na reserva, isso tem que estar muito claro, o que pode ou não no hotel. E, por favor, alguns também já me questionaram. Não, mas nós temos as regras inseridas no apartamento. Está lá no diretório, está lá no manual. Bem, qual é a diferença da reserva para o check-in? Reserva na expectativa de hospedagem. Check-in ele já manifestou. Diretório, ele não vê. Tudo tem que estar claro lá na reserva. Não aceitamos cheques. O horário do seu check-in é tal hora a tal hora. O resto, horário de café da manhã e tudo mais, pode colocar depois no teu diretório. Porque aí quando ele faz a reserva online, Barreira, tem uma facilidade que é como se fosse um contrato já redigido com as normas do hotel e ele está aceitando. Ele só consegue efetuar a reserva confirmando ela se dá ok. Se não der ok, ele não confirma a reserva. E aí, então, ele aceitando as condições, ele pode ser depois abordado se estiver fazendo alguma coisa diferente do combinado. Né? Verdade, agora, verdade. E as regras, como você bem falou, elas deverão estar muito claras. Nós podemos negar a hospedagem? Devemos, se nós tivermos causa. Não sendo assim, já passa a ser constrangimento, aí os colegas operadores de direito, isso aqui não é uma aula de direito, ao contrário, mas nós temos que estar conscientes disso. Hoje em dia, tudo na relação de consumo, é o constrangimento, é a parte de, mas o que eu comprei não foi isso, alerta, muito cuidado, tudo tem que estar escrito na reserva. O que ele aceitar lá é o que nós vamos cobrar, é o que nós vamos oferecer. E quando fala de reservas, Barreiro, pode ser pelo site do hotel, pode ser por uma OTA. Então, o importante é todo o canal online ter essa informação clara para o cliente. Agora, sim, quando ele chega com o walk-in, a regra é a mesma, né? Só que num formato diferente. Ele precisa receber a informação. Correto? Exato. Ele tem que receber a informação. Essas informações podem estar no verso da FNRH, por que não? Na verdade, o contrato ele só se consolida no momento em que ele faz o check-in, em que ele preenche a FNRH. Ali ele consolidou efetivamente que concordou com todas as regras. Se não estava lá na reserva, tem que estar escrito naquele momento. E cada vez mais as pessoas têm usado, Barreiro, eu acredito que deva ser uma percepção sua também, os meios online, né? O que vem a favorecer a condição que estamos atualmente, que é evitar o toque no papel, pegar caneta. Então, a pessoa tem o seu próprio celular, ela faz a reserva, ela faz o check-in ali pelo próprio CV em aeroporto, a pessoa não encosta mais em nada, vai o QR Code no celular, ela faz o check-in no totem, sem encostar no totem, isso já é uma realidade em alguns locais. Então, acrescentando isso que você está falando, o formato da informação vir toda no ato que a pessoa está adquirindo, fazendo a compra, é importante para que depois ela cumpra ou seja cobrada se não estiver cumprindo, correto? É verdade. Você falou nesse momento, vamos falar um pouquinho de FNRH.
A FNRH é uma obrigatoriedade legal? Está prevista aonde? Para o estrangeiro, está prevista no artigo 47 do Estatuto do Estrangeiro. Ele tem que prestar as informações por completo na Ficha Nacional de Registro de Hóspedes. E para o brasileiro, está lá na portaria 177 do Ministério do Turismo. Isso não é uma norma muito antiga, em que ali, inclusive, ela informa de que todos os dados, todas as informações poderão ser eletrônicas. E aí já é um desafio. E agora, como nós vamos fazer, né? Para ele assinar essa Ficha Nacional de Registro de Hóspedes, pode não assinar? Não, ele tem que assinar, até porque é uma exigência legal e o órgão fiscalizador é a Polícia Federal. Para cada FNRH sem assinatura, a multa é bem relevante. A multa das informações que não foram prestadas ao órgão fiscalizador. E aí, mas, Barreiro, quando você fala multa, é da ficha não preenchida ou ela preenchida de forma incompleta? Explica isso para quem está assistindo a gente. Ótimo, excelente. Quando o Estatuto do Estrangeiro, no seu artigo 47, ele deixa bem claro: preenchidas integralmente. Se tem um campo para assinatura, esse campo também deverá ser preenchido. É claro que a Polícia Federal, e isso já aconteceu conosco, dela solicitar ao próprio Ministério Público, por ofício, algumas FNRHs de pessoas que estavam sendo investigadas. Então, aquele quadro, você veio da onde, para onde você vai, isso para eles não interessa. Interessa, não estou dizendo que os demais não devem ser preenchidos. O que interessa para eles? Nome, identidade, passaporte, assinatura, residência. E aí até eu sugiro mais, que é uma deliberação nossa, colocar também um telefone de emergência. Lembre-se que essa pessoa pode passar mal. Barreiro, para dar continuidade, porque esse tema a gente vai voltar nele, porque tem muitas perguntas que algumas a gente já está até respondendo aqui, mas por conta do tempo, a gente já chegou na primeira meia hora da live. Ótimo. Vamos falar de um tema que sempre causa polêmica. Todo mundo que trabalhou e trabalha em hotelaria já vivenciou ou já viu o colega vivenciar, que é essa prevenção de suicídio. Conta um pouquinho para a gente sobre esse tema. Pois é. A cada 40 segundos, uma pessoa morre no mundo. No Brasil, nós somos o 8º no ranking mundial. No Brasil, a cada um dia, morre uma pessoa. E eu só quero aqui voltar a lembrar de que as épocas onde nós temos que ficar atentos é exatamente as épocas natalinas. Nós não tínhamos ainda o risco do Covid, mas próximo a novembro e dezembro, quando começam a anunciar o Natal, o nosso pico de pessoas que sugerem o suicídio, ele aumenta. Então, temos alguns procedimentos, algumas regras, que eu acho que é importante. É claro que isso aqui não é uma regra geral, até porque eu não sou profissional da área, mas as pessoas, quando vêm se hospedar, né, um possível suicida, ele vem com a roupa do corpo por uma hospedagem de 5 dias. Ele quer um andar mais alto, de preferência, aonde tem a varanda. Quando isso não é satisfeito, imediatamente ele vai embora. Ou aceita a proposta, e aí vem os atos dentro do apartamento. Placa de não perturbe, e nós temos regras que nós não respeitamos a partir de 12 horas. Ele não quer, ou ela, que limpe o apartamento. Nós temos que limpar, é uma condição, é um álibi nesse momento dessas regras da própria Anvisa, que o apartamento tem que ser limpo regularmente, desinfetado. E é óbvio, nós temos outras condições que a gente, pelo menos, tenta sinalizar que aquele hóspede tem algum problema. Eu costumo dizer
que o meu segundo melhor segurança é a camareira. Barreiro, só pegando essa palavra, essa frase que você falou, quando você fala do não perturbe, né? Algumas pessoas não entendem. Por que não respeita ele 100%? Explica melhor isso, porque tem gente que não entende quando fala que mesmo o hóspede colocando o não perturbe, é importante, depois de uma certa quantidade de horas, fazer a abertura do apartamento. Ainda mais agora, nesse momento que a exigência da limpeza é maior. Explica mais nesse assunto, por favor. Então, aí nós vamos ter que voltar ao início, né? Então, a nossa relação é de consumo, né? Então, nós temos que dar proteção, nós temos que dar saúde, nós temos que dar segurança. É isso. Voltando também, está na reserva de que a placa não perturbe ao máximo 12 horas? É claro que tem casos e casos. Por exemplo, tripulação, nós temos que obedecer lá o critério deles. Porque se o piloto não dormir tantas horas, dia seguinte o avião não decola. Com respeito a essa questão do procedimento dentro do apartamento, a camareira, ela tem que ser treinada, tem que ser orientada, tal qual a própria recepção. Porque quem recebe, em geral, quando essas pessoas vêm, elas vêm pelas OTAs ou bookings da vida e fazem no mesmo dia. Então, fica claro essas questões do distúrbio, porque o possível suicida, em geral, 20% ele declara que realmente quer fazer. As nossas palestras, seja elas como camareiras, exatamente para essa identificação, a gente fala sobre mitos sobre o comportamento suicida. Quer dizer, a pessoa que tem a intenção de ceifar a vida, ela não fala. Não, ela fala sim. Ela já está ali demonstrando. O suicídio não pode ser prevenido, ele pode. Aí vem uma questão de família. Nós agora tivemos um caso recentemente de uma pessoa que se hospedou e não queria que limpasse o apartamento dele. O gerente geral fez a intervenção junto com a nossa área de riscos e perdas e exigindo que sim, ele tem que limpar por uma questão de higiene e o apartamento dele deplorável. Aquilo, para mim, já acendeu a luz amarela. Passamos o tempo todo a identificar novos costumes desse hóspede e, obviamente, a própria camareira já passou a nos dar retorno do que estava acontecendo. Prevenimos? Sim, por que não? Ele acabou de fazer check-out. Quando você fala que a camareira é seu segundo melhor segurança, Barreiro, me lembrou aqui uma história. Quando eu trabalhava no Espírito Santo, é bem rápido, isso é só para somar a sua abordagem, que a camareira observou que dentro de um apartamento tinha um hóspede que estava sozinho e em cima da bancada da pia tinha uma escova, além de um adulto, de uma criança, e não tinha criança registrada no apartamento. A camareira rapidamente avisou a governanta da época. E cidade portuária, né, você tem situações que chamam a atenção e que são rotineiras. Então, imediatamente bloqueou-se a chave dele, ele não ia subir, desceu para fazer a chave. Resumo, ele estava assediando menores. Né? Então, por um detalhe, e era um hotel pequeno, que não tinha uma central de monitoramento 24 horas, que nem alguns hotéis grandes têm, e facilita visualizar esse tipo de situação e já cortar antes de acontecer. Nesse momento, o que se percebe? Que a camareira, observando apenas um detalhe de uma escova de dente, ela evitou aí a continuidade de um assédio menor, expor a vida do menor, né, aquela situação, o nome do hotel, os funcionários, enfim. A camareira é extremamente importante no detalhe, e é o que você falou, ela é o seu melhor segurança. E quando a gente fala em estrutura, e aí já passando para os hotéis menores, nós temos um telefone que
o gerente geral ou a recepção tiver alguma dúvida e não tiver nenhuma estrutura do RH, ligue para o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, o telefone 188. Faça um teste. Bastante interessante. Para você que está tratando a situação, como muitas das vezes eles solicitam em falar com a pessoa. Então, quando a gente fala da prevenção, da identificação e como tratar, a palavra final é acolhimento. O que eles querem é ser ouvidos. Nós tivemos um caso que foi emblemático e acho que viralizou, por que não dizer, aí em outros países, daquele suicídio de um hóspede na Avenida Atlântica, em que o segurança e o recepcionista estavam negociando o tempo todo com ele, sendo inclusive monitorados e orientados por quem vos fala. Nesse momento, o vigilante disse: eu vou avançar e vou abraçá-lo. Não faça isso, porque se você tocar, deixa de ser suicídio, e suicídio não é crime, para ser homicídio culposo. A imagem do hotel, não tenho dúvidas, sairia no mundo inteiro. A questão é, nesse momento, o que fazer? Nós temos que capacitar esses profissionais, seja ele o gerente geral, ou seja ele o profissional de segurança, ainda que terceirizado. Porque, certamente, depois do nosso RH atuou, nós tivemos que tratar essas pessoas que não conseguiram evitar esse evento. O problema do suicídio é que, muitas das vezes, quando vem a autoridade policial fazer a perícia, ele quer entender, será que foi suicídio? Aí tem um acompanhamento que pode ser, inclusive, do próprio jurídico, para que não hajam interpretações equivocadas. Eu faço aqui uma proposta para encerrar esse tema, que é um lema: o suicídio ele não pode ser um ponto final. Ele tem que ser uma vírgula. Ou seja, com isso, eu estou dizendo que nós podemos fazer alguma coisa. Quando eu disse para colocar o telefone de emergência lá, na FNRH, por que não ligar para a família e entender o que está acontecendo? Muitas das vezes, essa pessoa que está ali, ele já tentou algumas vezes. Pode ser que tente novamente e dentro do seu hotel. E vem uma outra questão, que é o artigo do Código Penal, que deixa bem claro: deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, é crime. Se você não puder, você tem que chamar a autoridade pública. Neste caso, lá foi o Corpo de Bombeiros. Ele já estava decidido. Nesse momento, não toque, não se aproxime. Chame o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros chegou, lamentavelmente não deu tempo. Então, Barreiro, assim, para fechar, né, esse assunto, a gente entende que todas as áreas precisam estar atentas aos sinais, seja na recepção, seja a governança, seja a segurança, seja até a equipe de alimentos e bebidas também, porque de bares, principalmente, às vezes a pessoa começa a consumir bebida alcoólica mais cara, pagando tudo em dinheiro. Enfim, são vários sinais que a gente vai observando com as situações que a gente vai vivendo ou que os colegas vão compartilhando com a gente e a gente vai aprendendo aí. Infelizmente, é um tema que a gente nem sempre gosta de falar e também ninguém gostaria de passar por isso na carreira. Vitor, e aí eu queria aqui, inclusive, agradecer o próprio CEO e a família da Rede Winds, porque nos proporciona isso. Porque antes de qualquer treinamento, é claro que tudo é feito em conjunto com o RH, nós falamos do tema. Esse tema, a grande maioria das empresas não querem tratar. Mas aqui a gente trata e muitas das vezes a gente está demovendo da ideia do possível suicida. Como, por exemplo, essa pessoa saiu daqui hoje. Sabe lá o que seria esse apartamento, esse depressivo. O tempo todo eles estavam me ligando: está tudo bem com o senhor, podemos ajudar. O que ele quer é ser ouvido. Muitas das vezes, isso não é feito dentro da residência dele.
e vem para o hotel. Então, vamos nos preparar para as datas natalinas e vamos preparar para esse momento. Vamos lembrar de 1929, a Grande Depressão, onde várias pessoas se suicidaram por fatores econômicos, por terem perdido seus empregos. Então, está aí a luz amarela acesa para todos nós. Excelente, Barreiro. Esse é um tema que dava para a gente ficar mais uma hora falando aqui. Infelizmente, a gente não tem esse tempo todo. Barreiro, sobre o último tema, que é a importância da área de gestão de crise. A gente veio nos outros temas acima falando, né, da quebra de paradigmas, da reavaliação 360, do risk assessment, da prevenção de suicídio, e aí agora eu acho que esse último tema ele fecha bem esses outros três, né, que é a importância das áreas de gestão de crise, independente do tamanho do hotel. Exatamente, exatamente. Eu costumo dizer que a participação de todos, e isso nós fazemos em alguns treinamentos e reuniões, seja o hotel do tamanho que for. Quem entende do nosso hóspede, quem tem contato com ele, como é que nós vamos tratar um conflito? Por exemplo, caso o hóspede se negue a usar a máscara. Quem vai tratar? Chama o segurança? Não é a pessoa mais indicada. Nós tivemos, há algum tempo atrás, treinamento com os seguranças para que eles quebrassem esse estigma. O hotel que não se propõe ao acolhimento e só ao atendimento, eu digo a vocês que está fadado aí ao fracasso. Essa política não deve existir. As pessoas querem ser acolhidas. Para isso, eu preciso conversar com a recepção, que é o meu cliente número 1. Eu preciso entender a camareira, o que está acontecendo com ela, e dar um amparo também. Então, quando a gente fala que a importância das áreas na gestão de crise ou conflito, um conflito que a gente tem frequentemente, os hóspedes alegam que sumiu alguma coisa. A primeira pessoa que ele desconfia é da camareira, e muitas das vezes chama e acusa. Nós temos que dar um tratamento a ela. Olha o envolvimento: recepção, gerente geral, governança. Né? Obviamente, se for uma pessoa reconhecidamente na mídia, nós temos que convocar também a diretoria e a parte do marketing da empresa. O que nós temos que entender é que todos estão no mesmo processo. A área de riscos e perdas ela não pode ser chamada só no momento da crise ou do conflito. Vamos lembrar de uma crise que aconteceu numa grande empresa de petróleo há alguns bons anos atrás, de que ela negou de que tinha um grande vazamento de óleo. A imprensa pegou o helicóptero, sobrevoou a área e constatou, por uma informação equivocada, porque a imprensa ligou e disseram, não, aqui não tem vazamento. Um outro exemplo que aconteceu comigo, eu estava fazendo a implantação de um hotel em Salvador e tinha um prédio ao lado, uma festa, uma pessoa caiu ou se projetou dentro do nosso hotel. Até a gente entender o que estava acontecendo, a imprensa já estava lá na portaria. E o porteiro disse, não, aqui não tem nada, nós não estamos cientes de nada. A imprensa sobrevoou o local e pronto, estava lá. A figura do hotel, o nome do hotel e o corpo no chão. Isso é péssimo, né? Então, quando eu falo da importância das áreas, todos, sem exceção, têm que sentar. Quando a gente fala de crise, o comitê de crise tem que ser instalado. Quando a gente fala de conflito, esse conflito nós temos que conversar com as áreas. Muitas das vezes, essa questão do não pagar a conta, enquanto ele estiver dentro do hotel, ok, saiu, pode prender. É uma previsão legal. Mas, desculpa, Barreiro, mas preso por dívida, somente depositário infiel ou pensão alimentícia. Não, tem uma previsão no 176 do Código Penal, pode ir lá, que é exatamente para nós. Então, tem que haver envolvimento das áreas. Mas, para isso, o profissional de Safety Security ele tem que fazer o treinamento.
quando você fala de treinamento, Barreiro, vai ser as equipes e o apoio do RH nesse momento vai ter que estar muito alinhado e a participação mais presente ali para poder deixar as equipes preparadas para esse novo momento, seja para a crise ou seja para um momento de adaptação, de mudança. É o que você sempre fala, a gente, como trabalha junto, sabe, é treinar, treinar, treinar e não parar, e isso se repete sempre, né? Aí a gente está com 10 minutos para o final agora, eu vou entrar em algumas perguntas. Você quer falar mais alguma coisa sobre esse tema antes de encerrar? Não, para mim já finalizei. Depois eu só gostaria de falar uma mensagem final. Tá, ok. Vamos para as perguntas. Antes de falar das perguntas aqui, eu quero só agradecer a presença de alguns colegas aqui do Trade. Tem o Vilela, o Cleman, Kátia Redig, Carla Mazetti, tem o Átila Souza, aqui Luciana Monde apareceu, o Arthur, Giovana Bonelli, lá do Sul, querida Giovana, trabalhou comigo nas Olimpíadas também, muita gente querida aqui participando, Lilian Martins, que está de férias, Flávio Castro, enfim, eu não vou conseguir falar todo mundo, senão a gente vai gastar mais uma hora aqui falando. Mas temos algumas perguntas, Barreiro, algumas você já até começou a responder, mas vamos voltar aqui. O hóspede que se recusar usar a máscara como determinação no hotel, como que o hotel deve proceder? Eu sei que você já sinalizou isso em alguma fala sua, mas é uma pergunta que se repetiu aqui no YouTube. Explica ela melhor para a gente, por favor. Vamos lá. O direito individual não pode se sobrepor ao direito coletivo. Nós temos regras, inclusive do próprio Ministério da Saúde. Ele não querendo usar máscara, ele vai ser convidado, essa é a minha proposta, a se retirar. Eu prefiro que um hóspede saia do que os outros me acionem, porque nós não tomamos os cuidados necessários e ele alegar, os outros hóspedes alegarem que foram contaminados dentro do hotel. Só lembrar que nós temos um artigo que é o 132 do Código Penal, expor a vida, a saúde de outrem a risco, isso é crime previsto no Código Penal. Lembrando do artigo 6º, 8º, 9º e 10º do Código de Defesa do Consumidor. Então, nós somos responsáveis. O gerente geral funciona como síndico. Ele está ali para estabelecer as regras. Lembrando, ele está lá na reserva. Ok. Em caso de walk-in, Barreiro, qual é o desafio, falando na prática legal aí, que encontra de passar essa informação? Porque na reserva você vem com ela escrito para ele confirmar. E quando é o walk-in? A sugestão que eu dou é, atrás da FNRH, que é um campo vazio, você colocar ali as regras. Né? Ele assina, são duas assinaturas, né? Frente e verso. Falar em assinatura, uma outra proposta nesses momentos de contato e tudo mais, a Portaria 177 já prevê a FNRH digital. Ou seja, todo preenchimento, por que não o hóspede trazer essa FNRH preenchida? Digitaliza e manda para o hotel, junto com a sua documentação. Alguns hotéis, Barreiro, só para acrescentar aqui, do trade, já estão utilizando a troca de informações e preenchimento de ficha com a assinatura manual mesmo, com a caneta do hóspede, via WhatsApp. Alguns hotéis já colocaram em suas recepções, né, essa tecnologia. Eu acho que a tecnologia vai ser um grande aliado dos hotéis nesse momento. Não, a gente está falando dos hotéis porque é a nossa área de atuação, mas a economia como um todo vai utilizar muito da tecnologia para evitar esse contato, caneta, papel, enfim. Só somando aí a sua resposta. Uma pergunta aqui sobre o último tema, Barreto, sobre prevenção de suicídio. No mundo pós-pandemia, teremos mais clientes com tendência à depressão. O que você sugere? Pois é, eu sugiro o suporte... Que você teve ontem, né, com a psicóloga, né, sobre esse tema também. Nós tivemos uma live ontem, eu costumo dizer que ela é a papa do assunto. É um trabalho que ela faz na faculdade, é um trabalho que ela faz isoladamente, fantástica.
uma pessoa que ontem eu aprendi, já estou com outra visão. E digo o seguinte, nós temos que treinar, preparar, mas para eu fazer isso, eu tenho que ter uma profissional da área que me dê esse suporte. Com respeito ao suicídio, a tendência é aumentar, sim. Tá? Eu espero que não, mas o número de desempregados é muito grande, nós temos problemas diversos, nós temos a tendência de pessoas se hospedando, acabei de dar um exemplo, que um acabou de fazer o seu check-out, temos a tendência de ter mais propostas de vítimas de suicídio. Nós temos que ficar alertas. Volto a falar, muitas das vezes ele quer ser ouvido, apenas ser ouvido. Barreiro, sobre a questão de hotéis que estão funcionando e entrega de mercadoria, EPI, como que essa parte também de segurança do trabalho você sugere a atuação? A minha proposta é as mesmas condições para o funcionário. Muitas das vezes, ele nem desce com o seu caminhão, ele só desce com a mercadoria se ele entregue. E vai ficar numa área isolada e o tratamento do recebedor é higienizar, seguir as regras da vigilância sanitária. Mas ele também, ao descer, ele vai fazer a sua medição de temperatura. Ele vai ser obrigado a descer com as máscaras. Você está falando da vigilância sanitária, né? Alguns guias já estão sendo disponibilizados na internet, em meios oficiais, desses procedimentos. Então, a mercadoria chega, ela tem que ser colocada em pallet limpo, as caixas Tetra Pak podem ser higienizadas com álcool 70, outros materiais têm que ser lavados com água e sabão, enfim. Cada hotel dentro da sua estrutura, também, Barreiro, deve procurar informação numa fonte correta, porque tem muito curioso na internet. Hoje a internet permite tudo, né? É o novo papel que aceita todas as informações. Então, buscar essas normativas para adequação do seu hotel é extremamente importante, não só para você atender às normativas, mas para você manter a segurança do seu funcionário, porque a gente trabalha com hotel, e aí eu não estou falando nenhuma novidade, o hotel precisa de gente para funcionar, né? Não adianta ter só os apartamentos, precisa dos funcionários, tem que ter os hóspedes também, e precisa, mais do que antes agora, os hotéis comprovarem que estão dentro das normas da vigilância, da Anvisa, para liberar um espaço de segurança higienizado para o hóspede, né? Isso agora não vai ser mais uma proposta, já é uma obrigação. Mudança de conceito, quebra de paradigma, vamos ter que repensar em tudo, mas partindo da conscientização do nosso colaborador. Ele tem que entender que a higienização vai começar da própria residência dele. Isso é um trabalho nosso também, e árduo, creio que o RH ou os hotéis menores, o próprio gerente geral, vai ter que sentar e fazer o papel da equipe multidisciplinar. Barreiro, tem uma pergunta nova aqui, falando de Cristiane Alves. Aqui ela falou que já foi camareira há muitos anos e foi acusada de furto. Como você sugere a atuação? Eu sei que você passou por alto sobre esse tema numa das suas abordagens. Como que você sugere que o hotel atue nesse caso? Nós temos uma estatística de que 84% das vezes que o hóspede reclama que sumiu alguma coisa, a gente encontra. A nossa proposta vamos verificar o apartamento. O senhor permite? Não. Então, furto e roubo é caso de polícia. Quando a gente fala em polícia, eles, a grande maioria das vezes, desistem. Somente 2% é que vão à delegacia. Então, o que eu sugiro para as camareiras e a nossa orientação, tudo que vir for diferente, anote no seu relatório. Quem faz os inquéritos
da rede Winston, e eu oriento as camareiras, anote tudo. Tudo que você encontrar. Se encontrar cofre aberto, chama a supervisora, anote, porque, em regra geral, como é que eu vou provar a sua inocência na delegacia? Se você não estava atento. A primeira pergunta que o inspetor faz é: você viu alguma coisa? Ela, não vi. Mas como você não viu? Não, eu tenho certeza que eu não vi o bem. Mas como se você faz 30 apartamentos, se você faz 10 apartamentos, você lembra exatamente do que aconteceu 2 meses atrás? E a nossa melhor proposta é: não, espera aí. Nós temos uma regra, nós temos um critério. Ela lembra assim porque ela escreveu o que está aqui. Então, é a palavra dele contra dela. Como eu disse, em geral, quando a gente fala a palavrinha mágica, polícia, muitos desistem. Mas, observem, muitas das vezes, o hóspede é criterioso. Ele sabe que deixou. E eu tenho certeza que a área de Safety Security, com a sua experiência, pode tender também para o outro lado, ouvir mais o hóspede. Então, as regras, elas deverão ser claras, né? Os procedimentos, mais ainda. E aí, reforçando, né, Barreiro, a atuação do gestor, seja na unidade que tenha, na rede, que tenha a figura de uma área de recursos humanos, ou não, o gestor, o gerente geral, o gestor da área, ele tem que atuar também no acolhimento desse funcionário, né? Barreiro, eu tenho uma pergunta aqui, a gente ainda tem uns minutinhos, já para encerrar, já estamos quase acabando. Como que você imagina desenvolver o Safety and Security para quem está fora do mercado da hotelaria? Porque a gente teve, né, esse momento, muitas pessoas saíram do mercado. Como que a pessoa faz para se manter atualizada, para quando o mercado voltar a aquecer e ela está preparada para voltar a atuar na hotelaria? Como que você sugere aí como profissional da área? Então, pelo que eu entendi, como o profissional vai se recolocar, não é isso? Não, assim, quais são os meios que a pessoa pode buscar essa informação sobre se atualizar para quando ela quiser voltar para o mercado? Aonde uma pessoa que é leiga consegue buscar informações aí para se atualizar quando o mercado começar a aquecer, ela conseguir uma nova oportunidade? Não, meu entendimento é formação, né? Primeiro ele tem que ter formação, já temos aí várias faculdades de gestão de segurança, algumas vão até mais longe, fazem propostas para o estágio do exterior. Enfim, tem várias propostas de mercado. Qual o segmento que nós queremos atingir? A proposta é: nós sabemos fazer uma análise de risco, sabemos identificar o risco. Não adianta ele, só na matriz SWOT, entender as fraquezas, as defesas da sua unidade. Né? Forças, fraquezas. Não. Ele tem que analisar o risco. Identificar é uma coisa, analisar é outra. A melhor forma dele se colocar no mercado é se debruçando e tem um aspecto amplo. Ele não precisa ser advogado, não. Né? O operador do direito facilita bastante. Mas ele precisa entender o que é uma análise de risco. Né? E propor, é claro, a sua unidade. Sim. E também, Barreiro, a gente está num momento onde estamos tendo mais oportunidade de ouvir pessoas especialistas em diferentes áreas, como isso que a gente está fazendo agora, né? Eu tenho o privilégio, claro, de trabalhar com um profissional como você. Algumas unidades, né, algumas redes não têm esse setor com uma figura como a sua, mas hoje em dia, a todo momento, tem live de diferentes assuntos, de pessoas com competência para falar sobre o assunto. E, é claro, você tem que ver a fonte que você está indo, né, ver a live. A do Hotéis Rio tem vários assuntos interessantes. Então, a pessoa, mesmo fora do mercado, hoje em dia todo mundo tem internet em casa, quando não tem, né, pega emprestado com um vizinho, com alguém, para poder estar ficando atualizado. Porque a hora que o mercado começar a aquecer, a pessoa vai voltar já para o mercado mais atualizada
né, de quando ela saiu. E os que continuam têm que se atualizar, inclusive se debruçando lá. Vigilância sanitária, normas e procedimentos, fiscalizações. A área de Safety Security vai estar envolvida diretamente nessas fiscalizações. Legal. Barreiro, a gente está chegando no fim. Tem só uma pessoa aqui que eu não posso deixar de agradecer a audiência, que é o... Deixa eu confirmar aqui. Espera aí. O José Geraldo, nosso grande mestre aí, né, que nos agraciou com a presença aqui. Então, você queria fazer um agradecimento para fechar sua palavra, depois eu falo. Eu queria agradecer a todos, inclusive eu tive a honra de ser informado hoje pela manhã que tem colegas até em Natal estão visitando aí a nossa live. Desculpa, o tempo é muito curto. Eu só queria, como otimista realista, deixar uma mensagem final para vocês. Temos que tornar esses momentos difíceis em solução. Percepção, perseverança e fé. Nós devemos dormir e acordar com essa mensagem, porque estamos mais perto do fim dessa pandemia e nós queremos voltar à normalidade. Um forte abraço para todos, sucesso, né? E vamos em frente, porque olhando para trás não é para lá que nós vamos, não. Obrigado, Barreiro. Eu queria agradecer a todos que estiveram aqui presente ouvindo, assistindo a live, a você, Barreiro, que sempre é um prazer conversar com você, e esse bate-papo, para mim, já acrescentou muito, e pelo que eu estou vendo aqui, as pessoas queriam mais 1 hora, mas, felizmente, não vai ter. Eu queria agradecer também o presidente do Hotéis ABH, o Alfredo Lopes, pelo apoio, toda a equipe dele, que está de back aqui, dando suporte para a gente, que antecipadamente deu toda a orientação, e foi muito legal. E eu espero, numa próxima, a gente estar junto novamente. Um abraço a todos que assistiram, tudo de bom e força. Obrigado, Vitor. Obrigado a todos.